esperei que alguém tão formado, pronto, alguém que corresponda às chamadas altas camadas da sociedade, fosse uma pessoa tão mal formada, no fundo. Aquilo que foi chocante, por isso é que eu fiquei indefesa, porque nunca calculei que isso fosse possível. Quer dizer, aquilo que estava a acontecer à minha frente era da ordem do impossível. Portanto, daí que eu não tivesse reagido. Pior, não foi só não reagir, foi só me dei conta disso 20 ou 30 anos depois. Claro. Porque, como eu digo, é preciso ter conceitos, é preciso ter ouvido histórias, é preciso ter refletido, é preciso ter... Os conceitos são fundamentais. Eu penso que os conceitos são fundamentais. Pode ser uma moda, o assédio sexual e moral agora, mas é de facto verdade que dão forma e fazem-nos pensar. Isso por um lado. Por outro lado, eu também não queria alargar muito, mas penso que muita da violência, a este nível, claro que não estou a falar da violência profissional de pessoas que ganham muito pouco e patrões que não é, esse não é, será uma violência terrível e não queria viver de forma nenhuma isso e é péssimo, mas eu tinha que falar de algo para já que eu vivi e por outro lado que eu restringi isso, não falamos de tudo e não falamos de nada, que é o facto de, que agora também há menos, mas naquele tempo havia áreas do ensino superior em que ninguém avaliava ninguém. E que as pessoas, de facto, se apropriavam do lugar. E isso fazia com que fosse uma via verde para o assédio sexual e moral. Porque se eu tiver alguém que me vai avaliar, que me vai ver as aulas, que ouve os alunos, que é agora o que se está a tentar instituir nas universidades, com muita dificuldade, obviamente, porque repare que muitas vezes é uma palavra de um contra o outro. Não é? Muitas vezes essas situações é de um contra o outro, quer dizer, como é que eu sei? Pode haver manipulação, pode haver perseguição, pode haver 1000 situações extremamente injustas, portanto, por isso é que é um domínio muito, muito difícil. Mas, e nós conhecemos o ser humano, quando o ser humano sabe, é como aquela frase que se diz, o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe ainda mais. Não é? Portanto, que é o caso aqui, tendo a pessoa sabendo de antemão que ninguém, usando aquela expressão banal e corriqueira, que ninguém lhe vai à mão, não é? Como se dizia antigamente, bem, aí está à vontade para fazer tudo o que quer. E claramente isto era uma situação dessas, não se passava sequer em Portugal, isto passou-se fora, mas com português, eu não sou portuguesa e a pessoa em causa era um português, e então aí deu livre curso àquilo que ele pretendeu e expulsou-me da função pública, por exemplo. Eu já tive muita dificuldade depois em ser inserida de novo. Portanto, quer dizer, castigou-me durante anos e anos. E passei mal, muito mal. E atrasou-me a carreira e ia-me desfazendo, quer dizer, desfazendo profissionalmente, não é? Não me atacou nem nunca me tocou, né? Com o dedo, não é? Mas aqui era uma questão de desgaste permanente para que eu não acedesse a nenhum lugar, porque não era considerada ambiciosa, uma pessoa... Enfim, não sei o que é que eu me considerava, mas boa coisa não era, com certeza. Para já há uma tradição das mulheres, em qualquer civilização, o Luís ou o Rui, os Ruis também podem me ajudar nisto. A mulher sempre foi esteticamente, sempre achou que esteticamente tinha que ser apetecível. Pronto, não apenas para o homem, mas até em termos sociais. Parece-me desde os tempos das cavernas, acho que. Ainda é. Pronto, sim, e ainda é, claro. Pronto, isso é óbvio. Não estou tão certa que essa necessidade que a mulher tem de se alindar, como disse, no caso da mulher, que isso seja sempre um apelo sexual. Eu acho que as mulheres, quando se arranjam, mesmo hoje em dia, para elas não é claro que seja um... Deixe-me ir até ao fim, porque eu própria também estou com dificuldades em raciocinar, porque está-me a colocar uma questão que eu estou a raciocinar agora. É muito para elas próprias também, é muito para a própria autoestima da mulher, o vestir-se bem, ou ter isto ou aquilo, é também para ela, é também para uma questão, por mais extraordinário que lhe pareça, também de imposição à sociedade, não ser invisível. Está a ver todos os aspectos que não são propriamente de apelo sexual ao homem. Claro que sim, que depois acabará, eventualmente, é uma adolescente, eventualmente procura um namorado, mas isso também os namorados fazem. Também se pega num miúdo com 15 a 6 anos, para que ele não vai cheirar mal, nem vai se mostrar na sua melhor forma para uma rapariga. Pronto, agora, aquilo que disse, já me estou a desviar um bocado do assunto, também não sei se consigo pensar tudo até ao fim.
Penso que sim, penso que o homem é levado mais pelo aspecto visual do que a mulher, mas não acredito, também no outro reverso da medalha, que é o que se dizia quando eu era nova, muito nova, que eu achava aquilo uma barbaridade, que era a mulher, pelo contrário, no homem via o seu ganha-pão, ou via o homem com o estatuto social superior. Isso não é verdade. Isso lhe garanto eu que não é verdade, porque me lembro, bem em nova, que eu olhava para os rapazes, eu era bastante pudica, em termos de beleza, de apresentação, se ele não era a mota, não era o ter uma família assim, assado, não. Portanto, aí há mais de igualdade de sexos. Não era bem o visual, só era a atratividade masculina. Ora, isto só há muito pouco tempo é que se tem posto. Porque eu lembro-me, eu vivi no tempo da ditadura. A convenção era valente, a tradição imperava ali com toda a força. Era sempre a mesma coisa. As mulheres têm muita... Sim, têm que ser bonitas e tal. Não, mas os homens não. Porque os homens o que interessa é que tragam dinheiro para casa, sejam os provedores, o ganha-pão. Isso não é verdade. Isso não foi verdade. Foi, não sei, no tempo da minha mãe, da minha avó, duvido. Mas percebe o que eu digo? Sim, mas eu acho que é menos verdade. Nosso, do ponto de vista técnico e tal, ali nota-se que essa questão do embelezamento estão a estar nas mulheres como nos homens. E até na nossa sociedade, a questão daquilo que no homem era mais viril e mais ostensivo, que era, por exemplo, o caso dos piratas. Os piratas embelezavam-se com brincos. Essa questão decorre muito do tipo de sociedade que se vive, da relação que se vive. Essa violência decorre disso, mesmo essa cultura de repressão e de não aceitação ou de visão do poder, não é? Decorre muito desse tipo de cultura. Há culturas em que possivelmente as pessoas que partilham dessas sociedades têm uma visão muito menos autoritária, muito menos dominante do que temos aqui no Ocidente. Nós aqui somos produtos de uma cultura que é muito individualista, que promove o individualismo em tudo, não é? Portanto, a relação individual é chamada meritocracia, os méritos, quer dizer, é quase uma luta do indivíduo contra a sociedade, não é? Portanto, é aquilo que se... Nós estamos a ver portanto, a evolução, por exemplo, o que está a passar nos Estados Unidos, o que está a passar na Europa, que essas evoluções, conforme caminham para ideologias mais à direita, são todas ideologias mais violentas, são sociedades mais violentas, mas são mais violentas de todos os pontos de vista, mesmo do domínio do homem sobre a mulher. Não é? A pressão da homossexualidade é uma delas. Claro, mas essa pressão, esse abuso, essa autoridade do homem sobre a mulher é um problema cultural. É um problema que não consegue de natureza humana, é um problema de cultura humana, de relação humana, decorre da relação humana. Porque é possível perceber-se que a sociedade pode se desenvolver sem que essa cultura de diferenciação de homem e mulher se faça, não é? E que se faça com outra... Por exemplo, para dar um exemplo que nós aqui no Ocidente nunca aceitaríamos, não é? Na nossa cultura. Eu conheço estudos de culturas que, por exemplo, sociedades matriarcais, por exemplo, em vez de patriarcais, em que se aceita que uma mulher tenha vários homens. Ao contrário das sociedades patriarcais, que o homem tem várias mulheres, que é uma da situação. Aqui a cultura do Ocidente não estava preparada para e não entende isso, não é? E é pacífica essa relação. Portanto, quer dizer, eu só estou a dizer isto, não estou a pôr-me de um lado nem do outro, não estou a numa opção. Eu só estou a dizer que essas relações, essa forma de ver o outro, que decorre muito da sociedade, da relação social que está estabelecida. A nossa sociedade é uma sociedade violenta, de distribuição desigual, de domínio sempre de um setor sobre outros. A nossa sociedade está estruturada com pessoas a dominar outras, sempre. São as pessoas que detêm a riqueza que dominam toda coisa, não há a mínima dúvida. Que ao dominar, ao serem dominados. A certa altura, a cultura tomou conta da situação, e é a situação que se vê hoje em dia. A tendência, também nos animais, e continua nos homens, a evolução de Darwin, digamos, pois dava muito peso à reprodução. Porque as crianças morriam em quantidades gigantescas, por isso a reprodução da humanidade era complicada. E daí, por isso que tradicionalmente a mulher, as características
privilegiadas na mulher. Aliás, a beleza de há 5 séculos não tem nada a ver com a beleza de hoje. Era fortes, quadris grandes, por isso grande a propensão para a procriação, e os homens, pelo contrário, por ser vieram na antiguidade do tempo dos caçadores, era a força, a destreza. Por isso, logo aí nasceu uma relação diferente. A mulher, no fundo, providenciava a descendência e o homem providenciava os meios materiais para a sobrevivência. Para a sobrevivência e subsistência. Claro, depois com a evolução, a cultura começou a ganhar cada vez mais poder. Eu acho que atingimos uma fase no Ocidente, mais do que, enfim, o mundo muçulmano é diferente, em que a preocupação com a reprodução da geração diminuiu muito. Surgiu a pílula, o aborto, etc. E por isso a ênfase já não é tanto na reprodução, mas sim na vida individual, interior e exterior. E aí, de facto, os paradigmas mudaram todos. E em relação à violência, a violência sempre houve em todos os períodos históricos. A violência que há hoje, em termos absolutos, é muito menor do que havia antigamente. As relações eram muito mais desequilibradas antigamente. Com o fim da tendência para a procriação, pelo contrário, as sociedades ocidentais começou uma fase de declínio, mesmo da população. As motivações das pessoas, e damos os séculos, são diferentes. É mais um certo individualismo acentuou-se. A pessoa pensa mais em termos da sua vida interior, da sua felicidade. Uma grande ênfase tem que ser feliz, não é? Que as sociedades modernas põem, a juventude vê-se isso, não é? Viver o dia a dia com o máximo de intensidade. E por isso toda essa cultura mudou. A pessoa contra a sociedade, bom, é a própria tendência de evolução do privilegiar o eu, existe no mundo ocidental, que leva também a isso, pois o eu é mais importante do que propriamente o outro, o coletivo. Mas é mais libertador em certo sentido. Por isso, mais libertador para as mulheres em geral e para as pessoas em geral, que têm mais ênfase no seu e não as sociedades agrárias, etc., que era uma ênfase no coletivo, porque as pessoas individualmente não sobreviviam, por isso não estar em comunidade para sobreviver e mesmo realizar-se. E por isso, pronto, a forma da cultura varia de um sítio para o outro. Se olharmos para os países árabes, é completamente diferente o modo da cultura como se acomodou, e as mulheres continuam num papel subalterno e num papel de reprodutoras. Não há propriamente a ênfase na vida individual, mas sim na vida da comunidade. Vou agora autobiográfico e até um pouco despodurado, digamos assim. Eu tinha uma avó materna que me educou bastante, e bastante muito conservadora, por acaso não era católica, era protestante. Eu venho de uma comunidade protestante presbiteriana, mas ela era muito conservadora, e lembro-me de ter essa conversa para aí com 8, 9 anos. Eu disse, mas porquê? Aquelas perguntas que os meninos fazem partos aos avós, neste caso foi a avó. Mas porquê que a mulher é obrigada a tanta fidelidade ao homem? Eu vejo o homem mais livre. E a minha avó saiu-se com esta que achei maravilhoso. Mas tu não vês que isso tem que ser assim? Porque depois o homem não tem a certeza que a criança é dele. Dizia ela. Para ela, uma mulher que tinha nascido em 1900, ela nasceu em 1903, se não me engano, faz todo sentido. Para mim, uma mulher que nasceu sob o signo da pílula, do intrauterino, em que o problema... ou seja, eu sou a neta dela, sou uma mulher que pude controlar a minha sexualidade. Não é? Portanto, já não estou afeta à questão de casar ou não casar, e depois não sei quem é que é a criança. Pronto. Isso mudou tudo. É como alguém disse, a pílula mudou completamente o mundo ocidental. Claro que o muçulmano, pelo visto, não mudou, não é tudo sempre igual. Para nós está sempre igual. Mas mudou, de facto. Porque realmente deu uma liberdade, pois cada um toma a liberdade que quer, evidentemente, e dá um grande estigma, mas
A verdade, mesmo em mulheres muito fiéis, etc., a pílula libertou-as muito porque, já não sei quem é que falava. Sim, bem, olha, não vamos mais longe. A Dona Maria II, que morreu com 30 e tal ou 40 anos, morreu porquê? Porque engravidava todos os anos e a página instantes o corpo dela não resistiu e morreu. As crianças começavam a morrer e ela própria patinou e morreu porque não controlava a sua sexualidade e andava à deriva. Pronto, isto é também um dado que, para explicar essa questão que acho que respondis aqui ao Rui, porque é que a pessoa se centra mais em si, porque é que se libertou mais do coletivo, porque é que já assenta mais a sua ideia da felicidade, não é? E o eu, etc. No caso das sociedades, no caso dos jovens, custa-me um bocado a entender, porque as redes sociais, qual é a liberdade que lhes dá? Não compreendi ainda. O que é que lhes dá? As redes sociais, em vez de, por exemplo, a nossa leitura, como no nosso tempo. Eu acho que é um fenómeno mais marginal nesse. Mas o fenómeno da pessoa viver mais para si, por exemplo, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, é um homem que fez laser para tirar os pelos, tem uma ênfase, bom, até porque é desportista e por isso o corpo é muito importante. O corpo é o material dele para viver. Claro, para toda a sua profissão. Tem uma ênfase no corpo que muitas mulheres não têm. De certeza. É ali o arranjar-se, estar ali no estilo. Implante capilar, que já fez. Aliás, ele é sócio de uma. Vive muito mais para o corpo que a maioria das mulheres.